Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre constitucional dos 5 elementos. Hoje eu vou falar sobre o elemento madeira. Eu sou Renato Fleury, sou acupunturista e esse é o canal do Instituto Lucano. Bom, como eu expliquei um pouquinho no vídeo anterior, eu vou falar sobre constitucional dos 5 elementos. Então são algumas características de cada elemento, física e emocional, que vão mostrar se você tem muito daquele elemento na sua constituição ou não. Quando a gente tem muito de um elemento, é sinal de que você está predisposto a ter desequilíbrios relacionados àquele elemento, tá? Eu vou seguir a seguinte ordem desses vídeos. Vou falar do elemento madeira hoje. Para a semana que vem eu falo do elemento que é o seu contraposto, que tem as suas energias mais opostas, que é o elemento metal. Depois eu vou falar do elemento fogo, falo do elemento que é o seu contraposto, que é o elemento água. E por último eu falo do elemento terra, que é aquele elemento mais neutro, como eu falei para vocês lá no vídeo sobre a terra, tá? Bom, começando então pelo elemento madeira. As pessoas do elemento madeira, elas normalmente têm distúrbios de fígado e vesícula biliar, porque são aqueles que estão relacionados, os órgãos que estão relacionados ao elemento madeira. Tendendo normalmente ao excesso de energia, tá? Então, normalmente, o madeira ele tem excesso. Não quer dizer que não exista deficiência de madeira, tá? Mas é uma tendência maior de que sejam sintomas de excesso. E, normalmente, esses problemas são relacionados à questão digestiva, tá? O fígado e a vesícula estão diretamente relacionados à digestão de gordura, tá? E o fígado está muito relacionado também ao metabolismo de álcool. Então, as pessoas com constitucional madeira, eles normalmente vão ter dificuldade para digerir gordura. Então, quando comem alguma comida muito gordurosa, isso lhes faz mal. E o álcool também é uma questão complicada para o madeira, tá? Costumam ter ressacas bem violentas. Mas, de uma forma geral, os indivíduos madeiras eles têm uma boa saúde, um organismo bom, forte, tá? São crianças que não ficam doentes muito fáceis, né? Que não têm tantas doenças recorrentes, mas normalmente, né, o bebê madeira ele é um que vai ter aquela icterícia que precisa do banho de luz, né? Não simplesmente aquela icterícia neonatal, né, que todo bebê costuma ter, mas aquela icterícia mais séria. Mas tendo os cuidados alimentares, o indivíduo madeira normalmente é uma pessoa bem saudável. São pessoas normalmente musculosas e de ombros largos, independente do tamanho. No geral, madeira, pessoas com muito constitucional, com muito energia constitucional da madeira, são indivíduos altos. Mas, como nós temos a miscigenação, nem todos são tão altos, tá? Mas, de uma forma geral, são pessoas que têm uma boa capacidade de ganhar massa muscular, tá? Aquelas pessoas que às vezes nem malham e têm alguma definição muscular, ou pouco que malham já conseguem ganhar bastante massa e boa definição também, tá? E costumam ter um ombro bem largo, tá? A cor, né, a tez do indivíduo madeira normalmente é relacionado àquela coloração mediterrânea, espanhola, aquele moreno, não chega a ser o negro, né? Um moreno mais tipo turco, né? Aquele moreno provençal, tá? O fígado, ele rege, ele nutre os olhos. Então, no rosto do madeira, uma coisa bem evidente são os olhos. Os olhos das pessoas madeira, que tem muita energia madeira, são olhos grandes e que se destacam na sua face, né? São olhos que são bem característicos das pessoas madeiras. Olhos que aparecem, olhos que são muito vivos, olhos que são muito predominantes
na face do indivíduo que tem muita energia constitucional madeira. Olhos às vezes até salientes, né? Fala-se muito do olhar franco, né? E as arcadas supraciliares são largas. Então, essa região, né, do rosto do madeira é uma região do rosto que se destaca. A mão do madeira é uma mão bem característica. A gente consegue perceber muito a característica do madeira pela mão, porque é uma mão dura, de pouca carne, não é uma mão macia, é uma mão mais seca, tá? E uma coisa muito fácil de ver são as estrias na mão. As marquinhas da mão são numerosas e bem profundas. Inclusive, não é o meu caso, mas a gente vê muitas marquinhas nessa região aqui, ó, interfalangianas das mãos. E os nós dos dedos são bem grossos, tá? E costumam ser mãos grandes também. Então as mãos, elas normalmente apresentam estrias longitudinais, né? Quanto mais profundas e mais numerosas essas estrias, maior a predominância do constitucional madeira. E a unha do madeira normalmente são muito fortes quando é uma madeira Yan, ou unhas fracas, quebradiças e friáveis quando é uma madeira Yin. Mas como eu falei, normalmente o madeira ele vai estar mais para Yan do que para Yin. Então é mais fácil você ver pessoas madeiras que têm a unha muito forte do que as pessoas madeiras que têm a unha muito fraca, tá? Mas pode acontecer os dois. E uma característica que a gente vê muito no madeira é o roer as unhas. Bom, madeira na infância são indivíduos que normalmente têm intolerância alimentar, né? Quando comem demais ou são alimentos muito gordurosos, tá? Costumam ter dificuldade. Como a madeira, o fígado, ele nutre os olhos, é bem comum a gente ver problemas como miopia muito cedo no indivíduo que tem o constitucional madeira predominante. São crianças turbulentas, intrépidas, muitas vezes nervosas, que se irritam com facilidade, tá? Mas quando são pessoas, são madeiras Yan. Quando são madeiras Yin, normalmente tendem a ser tímidas e têm até tiques, tá? É bem comum a gente ver icterícia, né, no indivíduo madeira, como eu falei, e hepatite também é muito comum o indivíduo madeira na infância ter tido hepatite, tá? No adulto, eles são fadigados pela manhã, então madeira no geral ele não é um indivíduo que gosta muito da manhã, tá? Ele é um indivíduo que, se ele puder, ele vai acordar sempre mais tarde, ele fica até mais tarde acordado, mas de manhã ele prefere ficar descansando, se puder acordar mais tarde é melhor. Dificilmente você vai ver uma madeira madrugador, né, que acorda lá às 5 da manhã. Não que não exista, tá, gente? Aqui não é matemática, né? Pessoas têm muitas características e muitos elementos envolvidos, tá? Mas normalmente são pessoas que não vão gostar muito da manhã, ou aquelas pessoas que são muito mal-humoradas de manhã, já acorda naquele mau humor matinal complicado. Isso é bem característico do madeira, tá? Não costumam ter uma memória tão boa, tá? E o madeira, pela emoção da madeira ser a raiva, são indivíduos muitas vezes explosivos, tá? Então tem essa coisa de estourar de uma vez. Isso é bem característico do madeira, tá? Essa questão da agressividade, do colérico, né? Do nervosismo, da irritação. Isso é bem característico do indivíduo madeira. Novamente o olho, né? Conjuntivite é uma questão que se apresenta muito nos madeiras, conjuntivites recorrentes, né? Já tive conjuntivite uma vez na vida. Bom, em algum momento a gente costuma ter, né? Mas tem gente que é só vir um surto de conjuntivite que pega, né? Então essa é uma pessoa que normalmente vai ter um desequilíbrio aí importante da madeira, tá? O madeira, ele costuma sofrer de enxaqueca, tá? É bem comum a enxaqueca estar relacionada à vesícula biliar, né? Eu fiz um vídeo sobre enxaqueca já, se você quiser ver, mas na medicina chinesa a enxaqueca está diretamente relacionada à vesícula. Então é bem comum
os indivíduos que têm um constitucional predominante de madeira terem enxaqueca ou dores de cabeça de uma forma geral, né? Como eu falei, inclusive a questão da ressaca, né? Quando a pessoa bebe, o madeira bebe, a ressaca dele costuma ser pior do que a dos outros, tá? Não gostam de vento, o vento incomoda muito o indivíduo madeira, tá? Não gostam de vento direto, isso incomoda, pode até inclusive gerar dores de cabeça. E a mulher madeira costuma ter TPMs muito intensas, tá? Com variações muito importantes, muito grandes variações de humor, e cólicas abdominais também são bem, cólicas menstruais são bem características da mulher madeira, tá? E uma menstruação muitas vezes com pouco sangue, tá? Que é uma característica também das mulheres do constitucional madeira. É bem comum a gente observar cálculos biliares, né? Que são as pedras na vesícula, isso é bem comum no indivíduo madeira. Inclusive, se você já tirou sua vesícula, né? Isso é uma informação que remete a você ter um constitucional importante, ter a madeira como um constitucional. O indivíduo madeira normalmente são claustrofóbicos, eles não gostam de ficar apertados, ficar em lugares fechados. O movimento da madeira é um movimento de expansão. Você vê uma árvore, né, ela se expande. Então ficar confinado por madeira é ruim, é uma coisa que incomoda, tá? É bem comum o indivíduo madeira ter também problemas de tireoide e de hemorroidas. São hipersensíveis de uma forma geral, né? Alimentação, picadas de inseto, sol, pólen, produtos químicos, medicamento, eczema, podem desenvolver asma. São indivíduos de uma forma geral hipersensíveis, inclusive no aspecto emocional. Como eu falei, são indivíduos que muitas vezes explodem, então também tem essa hipersensibilidade emocional. É bem comum sofrerem de dores articulares. A madeira nutre os tendões, então as questões articulares são importantes para o indivíduo madeira. É bem comum a gente ver gota, né, no indivíduo madeira. E tem óleos sensíveis de uma forma geral, né? Claridade, alergias, né? Insensibilidade à poeira, são bem comuns também no indivíduo madeira. Bom, pessoal, esse é o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. O próximo vídeo, então, vai ser sobre o constitucional do elemento metal. Se gostou, curte nosso vídeo, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!